Meus amigos, minhas amigas, meus queridíssimos do oitavo ano. Hoje nós vamos estudar, e na verdade, quem já é aluno da nossa escola, do Cultura, a gente sabe que é relembrar, né? A gente chegou a estudar isso já antes, mas a gente vai estar sempre revendo essas coisas, faz parte do programa desse ano, né? Do nosso livro. Então vamos lá. É o comparativo e o superlativo dos adjetivos. Esse vídeo vai se dar em duas partes, galera. Primeiro a gente vai ver o comparativo, que é o que a gente vai ver os comparativos aí de superioridade, primeiro toda a parte do comparativo em relação aos adjetivos, né, advérbios, e posteriormente, no próximo vídeo, a gente vai ver o superlativo, tá? Então vamos começar. Como eu falei, a gente vai ver, esse vídeo vai se dar em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre o comparativo dos adjetivos e depois o do superlativo. Quando a gente usa o comparativo? A gente usa para comparar dois objetos, pessoas, lugares. Então lembra disso, tá, galera? Porque é a diferença do superlativo. Eu sempre falei para vocês, a gente tem algumas estruturas obrigatórias no comparativo que elas existem justamente porque a gente está comparando duas coisas, né? Ou pessoas, ou lugar. Não é o mesmo caso do superlativo, quando a gente está falando de algo num grau máximo, né? De um adjetivo. Vamos lá então, como usá-los, né? A gente tem algumas regrinhas aí. Aqui eu separei 5 para vocês. A primeira, adjetivos com uma sílaba, a gente adiciona ER. Lembra que eu sempre falei para vocês, adjetivo curto ou adjetivo longo? Né? Não é muito difícil a gente chegar nessa conclusão quando é longo, quando é curto. São raras as vezes que a gente ficava na dúvida. Eu lembro que vocês me faziam uma pergunta e algumas poucas vezes que vocês tiveram dúvida, eu também tive, né? De pensar se aquele adjetivo era curto ou longo. O que a gente chama de curto são os adjetivos com uma sílaba, né? Ou algum que nesses casos a gente adicionava só o ER e temos que obrigatoriamente ter o then depois, esse THAN. Lembrando que esse é o que da comparação no nosso português. Então, um exemplo aí, ó. Bart is taller than Maggie. O Bart, aqui no exemplo, ele é mais alto que a Maggie. Né? A gente tem um adjetivo alto, que é tall, adicionei o ER, né, e botei o than depois. Então, alto ficou mais alto que. Beleza? Vamos lá, regra número 2. Essa também eu lembro que não tivemos problema para entender, né? Vocês vão ver que isso tudo aqui está familiarizado para vocês, que não tem vocês não vão ter problema em relembrar. Adjetivos terminados em Y vão mudar para IER. Isso quando são terminados em Y, mas são antecedidos de consoante, né? Então, vamos ver como é que fica aí, ó. Então tá, a gente tem o Y, tira o Y, bota IER e o then, normalmente da comparação. Olha os exemplos aí. A gente tem o lazy, né? O preguiça, o adjetivo preguiça, falar que alguém é preguiçoso ou tem preguiça. Então, como é que eu digo que alguém é mais preguiçoso que? Observa que no lazy a gente termina em Y, antes é uma consoante. Então, aqui nessa mudança eu tirei o Y e botei IER no lugar. Né? Vai fazendo assim a sentença ficar: Homer is lazier than Lisa. Então, Homer é mais preguiçoso que a Lisa. Regra número 3. Uma sílaba, one syllable adjectives end. Então, assim, uma sílaba de adjetivos terminando com essa regra da consoante, vogal, consoante, né? E a gente dobra a última consoante e adiciona ER. A gente tem alguns adjetivos aí que a gente até gravava quando faz isso. Lembra quando eu falava para vocês? A gente tem um sanduíche de vogal, né? Uma consoante no início, uma vogal no meio e uma consoante depois. E esses são adjetivos de uma sílaba, como o fat, por exemplo. Né? A gente tem aí o fat, eu tenho um F, o A, um T, ou seja, uma consoante, vogal, consoante, e aí eu vou dobrar a consoante antes de adicionar o ER. Ficou fatter than, então é mais gordo que. Então, dizendo, Homer is fatter than Marge. Homer é mais gordo que a Marge. Vamos lá, regra número 4.
Adjetivos com duas ou mais sílabas, a gente adiciona um more antes do adjetivo. Aqui a gente já entra na parte no que a gente sempre chamou de adjetivos longos, né? A gente vai ver que até a maioria deles, vocês vai ver que ficaria até estranho você tentar adicionar um ER. E que faz sentido mesmo colocar o more antes. Lembrando que o more antes do adjetivo é aquele mais, que vai dar o sentido de comparação de superioridade. Então, é bem próximo do que a gente faz no nosso, de como a gente organiza o nosso comparativo no português. A gente vai colocar o more, o adjetivo, se ele for de duas ou mais sílabas, e o then depois. Então, um exemplo aí é beautiful, bonito. A gente não vai colocar o ER, né? Ficaria estranho, já é um adjetivo longo, já é um adjetivo que tem duas sílabas ou mais, nesse caso tem 3 sílabas. Então, fica more beautiful than, mais bonito que. Então, a gente colocando isso na frase, fica Maggie is more beautiful than Mr. Burns. A Maggie é mais bonita que o Sr. Burns. Regra número 5. E aqui é interessante, a gente vai lembrar dos adjetivos irregulares, né? Como tudo na língua, como tudo no inglês, ou muitas vezes em qualquer língua, a gente tem formas irregulares. Irregulares são os que não vão seguir as outras regras citadas aqui anteriormente. Então a gente pode ter um adjetivo curto, como no caso do good, a gente vai falar que, né, em vez de colocar R, muita gente fica tentado e comete esse erro de falar gooder, mas não é gooder, a gente vai falar better, better than. Então, o adjetivo bom tem como a sua forma irregular, né, do comparativo, querendo dizer melhor, como better, better than, melhor que. Bad, ruim, quando eu vou dizer que é pior que, eu vou falar worse, worse than. E eu tenho far, ou farther than, further than. Farther e further, né, querendo dizer distante, longe, a gente está falando da mesma coisa. Esse farther ou further significa exatamente a mesma coisa, só que tem as duas formas escritas, mas não tem diferença. E a gente tem o much, que é muito, e more, quer dizer muito mais, né? Much ou more. Beleza, galera? Então vamos lá. Resumindo aqui as nossas regrinhas, as 5 que a gente viu. A primeira é que a gente adiciona ER nos adjetivos curtos ou aqueles de uma sílaba. Tá aí. Tall e small vira taller than, smaller than. A segunda regra é que a gente adiciona, quando os adjetivos forem terminados em Y, antecedidos por consoante, a gente vai tirar o Y e botar IER. Então, lazy vira lazier than, por exemplo. A terceira é quando a gente tem consoante, vogal, consoante em um adjetivo de apenas uma sílaba. Então, a gente tem aí fat or big. Ele se torna fatter, eu dobrei a consoante, botei ER, e bigger, eu dobrei a consoante, botei o ER, né? Mais gordo que ou maior que. E a número 4, eu tenho duas ou mais sílabas, eu vou adicionar um more. Quando o adjetivo, que é o que a gente sempre costuma chamar de longo, eu boto more antes, né? Como exemplo aí, more beautiful than, more dangerous than. E por último, né, e não menos importante, a gente tem as formas irregulares, que são as que a gente tem que memorizar. Por sorte, não são muitas, são bem poucas e são muito usuais, então por isso a gente acaba gravando. A gente tem aí na forma do good, do adjetivo bom, quando a gente quer falar que é melhor que, a gente escreve better than. E no bad, que é o adjetivo que quer dizer ruim, quando eu quero comparar algo, duas coisas, dizendo que algo é pior que outra, eu escrevo worse than. Beleza? Na semana que vem a gente vai continuar vendo então os superlativos, tá? Grande abraço a todos. Espero que tenha ficado claro. Todos esses exercícios são exercícios que estão parte do nosso livro. Vou deixar para vocês uma lista de exercícios a partir de amanhã. Quer dizer, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter uma lista de exercícios no Google Sala de Aula. E a gente vai se falando. Grande abraço a todos e até a próxima.